Bom, meu nome é Luiz Antônio Pereira de Souza, trabalho no IPT, no Centro de Tecnologias Geoambientais. Vou falar aqui sobre geofísica rasa, na verdade, estratigrafia rasa de ultra alta resolução na investigação de ambientes submersos, é o título da minha palestra. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento, que me convidou para estender a minha fala original, que era de 15 minutos. Isso achei bastante interessante. Geralmente, quando você vai a congressos, você tem vontade de estender um pouco mais, de falar um pouco mais sobre o seu trabalho, né? Então, essa é uma oportunidade bastante interessante. A minha motivação principal para falar sobre esse assunto, ela está diretamente relacionado com o avanço aí das necessidades da sociedade rumo aos ambientes submersos, por vários motivos. Vou destacar dois deles aqui, que é a questão de recursos minerais, né? Começa a se esgotar alguns recursos minerais no continente, então naturalmente a sociedade está recorrendo aos ambientes submersos para a busca desses recursos, né? E com relação à ocupação, talvez seja o item que esteja mais diretamente envolvido. Eu não trabalho com pesquisa mineral propriamente dito, né? Mas a ocupação, sob o ponto de vista de engenharia, né? De obras de portos, ilhas artificiais, wind farms, emissários submarinos. Nesse contexto, realmente percebe-se isso, né? Um avanço da sociedade nesse ponto de vista. Em qualquer desses assuntos, os sedimentos eles acabam sendo o vilão, né? O bode expiatório, vamos dizer assim. Todos esses projetos envolvem a necessidade de saber a quantidade de sedimentos, a espessura da coluna sedimentar, a dinâmica sedimentar. Quer dizer, são sedimentos que na verdade são os elementos, constituem-se um elemento muito importante mesmo para obras, né? Então, conhecer a estratigrafia, a história geológica local é um elemento bastante importante no desenvolvimento de vários projetos. E acredito que a geofísica tenha muito a contribuir neste contexto, né, para o melhor conhecimento desses ambientes e também para o uso adequado deles, né, consequentemente para o uso adequado desses ambientes. A sísmica é o método geofísico que tem contribuído já historicamente da melhor forma, principalmente em termos qualitativos, né? E tem evoluído constantemente. Eu vou mostrar para vocês aqui, esse é o objetivo principal, mostrar alguns produtos de uma sísmica que eu estou chamando aqui de ultra alta resolução, né? Essa sísmica permite você ver detalhes, né, da coluna sedimentar recente, que até então não era possível de ver através da sísmica, né? Então ela acaba permitindo que você veja, né, avalie, descreva uma coluna sedimentar com muito mais detalhe. Talvez isso tenha uma relação mais próxima com o tempo nosso, não o tempo geológico propriamente dito, que é bastante interessante, né? Então eu pretendo falar um pouco aqui da importância da geofísica para a investigação de ambientes submersos. Pretendo falar um pouco do que é esse ambiente, né, de submerso raso, né, por que sísmica, falar um pouco das fontes acústicas, das vantagens de uso simultâneo de várias fontes acústicas, falar um pouquinho sobre a questão de resolução, penetração, como que isso pode ser discutido em determinados projetos. E claro, vou falar sobre a sísmica de ultra alta resolução, né, os equipamentos modernos recentemente lançados aí no mercado, sobre a operação em si, de como lidar com essas várias fontes acústicas, né, ao mesmo tempo, né, num determinado levantamento. Eu não vou me estender muito aqui sobre a questão, sobre as vantagens, desvantagens, importância de uso dos métodos geofísicos, mas gostaria de ressaltar alguns pontos. Claro, a geofísica são métodos, constituem-se em métodos de investigação indireto, portanto não destrutivos, né? São de rápida aplicação, portabilidade, a relação custo-benefício normalmente é bastante favorável. Você, através de métodos geofísicos, você consegue uma cobertura bastante ampla de áreas, né? Então
Em especial, gostaria de destacar a vantagem do uso da geofísica em ambientes submersos, né? Porque o ambiente submerso, essas vantagens anteriores aqui, elas são válidas também para a utilização da geofísica em ambientes terrestres também. Mas em ambientes submersos a geofísica tem uma propriedade especial, que é o ambiente submerso, ele é mais difícil de acesso, certo? Então, pelos métodos convencionais. Então, um geólogo com um martelinho ali, ele não consegue descrever o ambiente submerso. Então, a geofísica tem oferece uma particular ajuda nesse ponto de vista, né? Tudo que eu vou falar aqui está diretamente relacionado com investigação geofísica rasa, de áreas submersas rasas. É importante fixar isso, não que a geofísica ela é específica para ambientes rasos. Na verdade, os fundamentos, né, dos métodos geofísicos envolvidos na investigação, tanto rasa como profunda, são muito similares, mas a atividade de investigação em ambientes rasos ela tem algumas particularidades. Os equipamentos são mais portáteis, embarcações menores, então são equipamentos desenvolvidos com foco para trabalhar em situações um pouco mais reduzidas, né? Então, quando eu falo em investigação geofísica rasa, a primeira pergunta é rasa quanto, né? Então, esse trabalho está mais voltado para projetos de ocupação, projetos de recursos minerais, e nesse contexto eu vou estar sempre me referindo à investigação rasa, por exemplo, de algumas dezenas de metros. Aqui é um exemplo de uma seção sísmica mostrando um embasamento rochoso mergulhando a 40, 50 metros de profundidade, né? Então é nesse contexto, é nessa ordem de grandeza, de escala, que eu estou me referindo à investigação rasa. Isso aqui é um exemplo de um rio, do Rio Paraná, de um perfil sísmico, mostrando uma camada de um banco de areia, né? Aqui um banco de areia, tá? De 1 metro, 2 metros de espessura. Então é nessa ordem de grandeza, de alguns metros, algumas dezenas de metros, que é a investigação rasa que eu estou me referindo, tá? O ambiente raso, as águas, né? Águas rasas, estou chamando de águas rasas. Quando eu falo em águas rasas, estou me referindo a ambientes normalmente com coluna d'água abaixo de 30 metros, 50 metros. Existem alguns artigos na literatura que referem-se que dizem, né, que grande parte, 60% ou 70% da atividade da sociedade em ambientes submersos, ela ocorre em ambientes com coluna d'água inferior a 30 metros. Podemos, nesse raciocínio meu aqui, nós podemos considerar rasa como 30, 40, 50, até 200 metros eventualmente se pode considerar águas rasas, né? Os sistemas que eu vou mostrar aqui atuam muito bem em ambientes de até 200 metros de coluna d'água, eventualmente até mais, né? Mas esse o contexto, o foco principal é nesse contexto, né? Então estou falando de rios, lagos, reservatórios e plataforma continental interna, né? Quando eu falo ambiente raso, é raso mesmo, quer dizer, estou a mostrar alguns exemplos para vocês de alguns trabalhos que eu fiz esses últimos anos, por exemplo, um lago aqui na cidade de Bragança Paulista, reservatório de Porto Primavera, mostrando um side scan, né? São embarcações pequenas, né? Veja aqui o side scan em operação, né, no reservatório, perfiladores, um boomer e um Shirp operando aqui no Rio Paraná. São espaços restritos, né? São os computadores instalados aí dentro de uma embarcação pequena. Um outro lago aqui no interior de São Paulo, o Rio Araguaia, né? Um barco um pouco maior, mas esse aqui é um trabalho, sexta-feira passada eu fiz um levantamento batimétrico de um lago em São Paulo para fazer uma pré-avaliação para ver se eu consigo fazer os demais ensaios geofísicos, né, de sonar de varredura, perfilagem, etc. Como o reservatório está muito baixo, eu fui fazer uma avaliação preliminar para ver se teria condições de executar os ensaios previstos, né. Esse aqui é o lago do Ibirapuera, veja bem, um lago tem no máximo 4 metros de profundidade. Então são ambientes bastante rasos, usando todo o equipamento, você vê que são relativamente portáteis, né. E o lago do Ibirapuera, só para ter uma ideia das linhas executadas aí no lago, né? Alguns produtos, um mapa batimétrico, um mosaico do site Scan Sonar, né? Esse aqui é
foi aqui no começo do mês de agosto, estive aqui em Salvador, a equipe aqui de 4 universidades reunidas aqui testando equipamentos novos adquiridos aqui pela Universidade da Bahia, né? Um boomer, né, hidrofone aqui na Bahia também. Então esse tipo de ambiente que eu vou estar mostrando aqui em Santos também, um boomer, né, um hidrofone, né, em operação em Santos. Então tudo o que eu vou falar aqui está relacionado a esses ambientes rasos, e o objetivo é ou mapeamento geológico de hábitats, de recursos minerais, né, ou projetos de uma maneira geral de ocupação, que eu chamo de projeto de ocupação, que é ou construção, redimensionamento de portos, hidrovias, operações de dragagem, cabos, assoreamento de rios e reservatórios, regeneração de praias, atividades pesqueiras, prospecção mineral, até mesmo arqueologia subaquática. É nesse contexto que vai se desenvolver tudo o que eu vou falar aqui. Existem vários métodos geofísicos que podem ser aplicados na investigação de ambientes submersos. Classicamente, os métodos sísmicos são aqueles que oferecem os resultados mais interessantes, principalmente sob o ponto de vista quantitativo. Mas existem várias experiências de uso de radar, de eletroresistividade, enfim, todos esses métodos aqui podem ser de alguma forma ou de outra aplicados aí na investigação de ambientes submersos. Nós vamos falar aqui de sísmica porque são os métodos mais clássicos, vamos dizer, de aplicação para a investigação desses ambientes. Existem os métodos sísmicos lidam com o som, certo? Métodos acústicos, podem ser chamados de métodos acústicos também. Existem várias fontes acústicas que oferecem vários produtos distintos. Então você pode trabalhar com fontes acústicas que lidam com frequência desde 300, 200, 300, 400 Hz até 1000, 1500, 2000 Hz. Depende do objetivo. Quanto maior a frequência, menor a penetração no fundo, maior o produto vai estar mais relacionado com a superfície de fundo, né? Então vai desde boomers, sparkers, chirp, que utilizam frequências mais baixas, até side-scan sonar ou sistemas de multibeam que utilizam frequências de 100, 200, 500 kHz, nessa ordem de grandeza. Infelizmente, por uma limitação mecânica, física, quer dizer, não existe uma única fonte acústica que imita 300 Hz até 1600 Hz. Então, essas fontes acústicas são individualizadas. Na verdade, cada fonte acústica ela é constituída com um objetivo distinto. Então, uma fonte de 3,5 kHz tem as suas propriedades configuradas no momento da sua criação. Então, por aqui um exemplo de um produto da capacitação de uma fonte de 3,5 kHz. Então ela penetra muito bem em lamas, em silt, mas penetra muito pouco numa areia compacta, por exemplo. Então, para penetrar num pacote de areia de 30 a 40 metros, eu teria que usar uma fonte com frequência mais baixa que 3,5 kHz. Então essa fonte ela não seria a fonte indicada para investigar um ambiente onde supostamente, por algum motivo, eu tenho a informação de que eu vou encontrar ali pacotes de 40, 50 metros de areia, por exemplo. Tá? Então é por isso que é importante, num determinado projeto, se avaliar qual é o dado que se é necessário para decidir qual fonte acústica empregar. Existe, na verdade, se eu pudesse, uma tentativa aqui de compartimentar as fontes acústicas, eu poderia dividir isso em dois grandes grupos. O primeiro são aquelas fontes acústicas dedicadas ao mapeamento da superfície de fundo, e um segundo grupo dedicada ao mapeamento da subsuperfície. Então são aquelas que emitem frequências acústicas comumente abaixo de 2 kHz, aliás, abaixo de 20 kHz, e o objetivo é penetrar no fundo. As que mapeiam a superfície de fundo comumente lidam com frequências maiores que 30 kHz, na ordem de vai até 100 ou 200 ou 400 kHz. Tá? Essas fontes acústicas, o objetivo delas é mapear a superfície de fundo. Essas fontes acústicas penetram na superfície de fundo. Ainda nesse contexto ainda é possível subdividi-las, né? Então existem, por exemplo, no caso da perfilagem, existem fontes que priorizam resolução e fontes que priorizam penetração. Isso também são fontes distintas, né? Fontes que emitem frequências abaixo de 2 kHz comumente penetram muito mais que as fontes que emitem frequências acima de 2 kHz, né? Então
esse contexto, esse é um contexto de uma subdivisão dos tipos de fontes acústicas, né? Exemplos desde batimetria, por exemplo. Isso aqui é um exemplo de um perfil de batimetria utilizando frequência de 210 kHz, mostrando o perfil do fundo, né? Isso aqui é o perfil do fundo, né? Aqui, ó. Aqui nesse ponto a coluna d'água tem uma espessura de 7,5 metros, né? Uma frequência de 210 kHz. Simultaneamente, se você fizer um perfil com uma frequência de 33 kHz, você vai perceber, vai poder observar uma camada aqui de sedimentos de quase 6 metros e 5,5 metros de espessura, tá? Então, frequências de 33 kHz, por exemplo, de um ecobatímetro. O ecobatímetro não é um perfilador, provavelmente dito, mas em condições especiais, uma lama fluida, essa frequência 30, 40 kHz, ela pode até penetrar um pouco mais e te mostrar um perfil da coluna de lama, tá? Esse aqui é um outro exemplo em Santos, um perfil transversal, justamente na boca do canal de Santos, mostrando aqui uma coluna sedimentar de 3 metros com um equipamento com uma frequência de 38 kHz. Então, veja que um ecobatímetro, que originalmente, quer dizer, a natureza dele, a eletrônica, o hardware dele todo é constituído para determinar a espessura da coluna d'água. Em algumas situações ele pode até penetrar na superfície de fundo, tá? Esse aqui é um outro exemplo de um perfil de um ecobatímetro também de 30 kHz, penetrando 6 metros numa coluna sedimentar. Esse é um registro cedido aqui pela Kongsberg. E em algumas outras situações, aqui é um outro exemplo, mostrando um pinger de 24 kHz, tá? Mostrando aqui a superfície de fundo, com uma anomalia aqui topográfica, né? E o mesmo registro, no mesmo local, certo? Aqui obtido por uma fonte do tipo chirp, onde você já começa a ver aqui que tem algo enterrado, né? Alguma coisa, e um registro do boomer, onde você consegue, olhando aqui nesse registro, você vê que na verdade aquela pontinha aqui você não tinha ideia do que era, um enorme afloramento rochoso, certo? Então, aqui é um outro exemplo, né? Mostrando também aqui um registro de pinker, né? Você não vê muita coisa aqui além da superfície. Um registro de chirp no mesmo local, você já vê alguma anomalia aqui, achando que tem uma coisa realmente enterrada. E finalmente um registro de boomer, onde você consegue mapear aqui um enorme afloramento rochoso aqui, tá? Então você vê que nesses dois exemplos a diferente performance, né, o desempenho de cada fonte acústica num mesmo ambiente geológico, né? Esse aqui é um outro exemplo bastante interessante, o canal de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Talvez seja um dos locais mais interessantes que eu já passei com um equipamento de sísmica. A geologia ali é bastante favorável ao emprego da sísmica, o que não é comum aí nos canais portuários, aí, pelo menos no Brasil, né? Às vezes ocorre muito gás nos sedimentos e o sinal sísmico não consegue se propagar muito. Então aqui são as linhas sísmicas, né, que foram executadas. Essa linha aqui, vamos mostrar esse perfil aqui da linha amarela. Então esse levantamento foi feito com equipamento da USP na época, faz algum tempo atrás, né? E esse aqui é um perfil com pinger, né, saindo de São Sebastião e indo para Ilha Bela, tá? Então essa linha tem mais ou menos 1 km mais ou menos 1 km de comprimento, um pinger de 24 kHz, um chirp, né? Veja que no chip você consegue ver um pouco mais aqui dos estratos sedimentares e um boomer, tá? Então você percebe diferente. No boomer você consegue mapear o embasamento rochoso, coisa que você não vê no registro do chip e muito menos no registro do pinger, né? Então são 3 fontes acústicas, né? Aqui é um outro exemplo, também do mesma propriedade, né? Você vê aqui, ó, você acompanha aqui provavelmente o embasamento, mas você não tem noção aqui de onde ele vai, tá? No registro do boomer, né, você consegue continuar acompanhando esse embasamento, mostrando aqui um pacote sedimentar aqui de pelo menos uns 40 metros de espessura, tá? Essa linha aqui, uma linha longitudinal, ela é interessante também. Veja bem, aqui é um afloramento rochoso, tá? Então
você consegue ver aqui com o chip, você consegue ver provavelmente o embasamento rochoso aqui bastante próximo da superfície, né? No chip você consegue ver isso melhor, né? Então, trabalhando com uma frequência melhor, você identifica que o embasamento está bastante raso. No boomer, você também consegue ver, mas é muito mais nítido no chip. Quer dizer, esse aqui é um bom exemplo para mostrar que não é o interessante aqui não é trabalhar com uma ou com outra fonte, é trabalhar com as três fontes acústicas, né? Elas te mostram um produto, hora uma, hora outra, acaba apresentando um registro bastante interessante, né? Nem sempre o boomer é a melhor opção. Aqui é um exemplo de que o chip está com um produto mais interessante, né? Delimitando o embasamento com muito mais nitidez do que o boomer. Esse aqui é um trabalho em Santos. Esse amarelinho aqui são as rotas de navegação de vários perfis que foram executados. Aqui é um zoom, isso aqui é um mosaico do SideScan aqui embaixo. Aqui é uma curiosidade aí mostrando como é interessante você trabalhar com várias fontes. Isso aqui é um registro de um boomer, né? Em princípio nada muito especial, né? Mas o fato é que tem um registro do SideScan nesse mesmo local, mostrando aqui uma barcaça naufragada, né? Você não vê vestígio disso. Se você olhar aqui, você não vê nenhum vestígio na superfície da presença dessa barcaça, né? Então, num registro de alta resolução no mesmo lugar, talvez alguém pudesse imaginar que essa topografia aqui está um tanto quanto diferente da outra e pudesse ter aqui algo diferente, mas jamais poder dizer que isso aqui é uma barcaça, né? Então, mesmo num registro de mais alta resolução, trabalhando aqui com quase 20 kHz, no mesmo local, tá? Você vê aqui o perfil, mas você não tem noção do que tem lá na superfície. Então, se não tivesse mostrado aqui um registro do sonar, é muito pouco provável que alguém me dissesse que aqui existiria uma barcaça no fundo do mar. Então, é mostrando como é importante você trabalhar com várias ferramentas simultaneamente, né? Aqui é um outro exemplo, que é onde é a base da USP, no litoral norte, né, na Enseada do Flamengo. Essa linha vermelha aqui, essa linha, né, mostrando um perfil de chip 2.8 kHz e um perfil de boomer, né? É nítido o desempenho de uma e de outra aqui, certo? Então, mostrando como é importante em determinadas situações o boomer, né, oferece resultados muito mais interessantes, né? Aqui em Santos também, né, mostrando outra vez a importância de você trabalhar com várias fontes acústicas. Nesse caso aqui eu trabalhei com 2 ecobatímetros de dupla frequência, 2 chirps e um boomer, né? São os perfis aqui. Então eu trabalhei com sonar de varredura lateral também. É interessante porque, se imaginar, por exemplo, essa linha aqui, ó, essa aqui é uma linha de ecobatímetro de dupla frequência. Talvez tivéssemos curiosos aqui para saber o que é esse pontinho aqui, certo? Então, se você olhar isso em todas as frequências que foram utilizadas, você vai ver essa anomalia. Você pode pensar que é uma ponta de rocha, um barco no fundo do mar, né, no fundo do canal, enfim. Mas você não consegue ir além desse raciocínio só com esses dados. E olha que tem várias frequências. Então, o interessante é você trabalhar com várias fontes acústicas, porque nesse caso, por exemplo, eu tinha um SideScan rodando simultaneamente e essa é a imagem daquela anomalia, quer dizer, uma embarcação naufragada, eu estou fazendo perfis em cima dela, tá? Então é muito interessante você ter essa possibilidade de trabalhar com várias fontes ao mesmo tempo. E por falar em sonar de varredura, o sonar também ele é uma ferramenta que tem que ser analisada sob esse ponto de vista da frequência. Quer dizer, se você for fazer um mapeamento em grande escala, né, provavelmente você vai ir buscando grandes feições, afloramentos rochosos, por exemplo. Talvez trabalhar uma frequência de 100 kHz seja mais interessante que trabalhar com 500 kHz. Para dar um exemplo. Por quê? Porque o 100 kHz você consegue varrer até 1 km de cada lado da embarcação, 500 metros, 600 metros de cada lado, ou seja, poucas indas e vindas você mapeia uma área bastante grande. Então, o 500 kHz, apesar do registro ser ligeiramente mais detalhado, aqui nem está aparecendo tanto assim, né? O ângulo dele, a área de varredura dele é muito pequena. Então,
se você tem que varrer uma área muito grande, pode ter um custo muito alto trabalhar com a frequência de 500 kHz, né? Então, só que se você estiver envolvido num projeto onde detalhes são importantes, né, sobre o processo sedimentar, feições, estruturas sedimentares do fundo, certamente faz diferença trabalhar com 100 kHz e 500 kHz. Aqui é uma imagem no mesmo local com 100 kHz e 500 kHz, né? Hoje em dia, aqui é um outro exemplo, ó, daquele mesmo barco que eu mostrei anteriormente para vocês, mostrando uma imagem de 100 kHz e uma de 500 kHz, né? Hoje em dia os equipamentos trabalham com frequências simultaneamente com duas frequências. A maioria dos sonares aí disponíveis no mercado trabalham com todas as frequências simultaneamente. Então você consegue fazer um levantamento com as duas frequências operando simultaneamente, o que de certa forma permite você, numa determinada faixa, pelo menos, você obter resultados de alta resolução ao mesmo tempo que você tem cobertura, né? Aqui é um exemplo de perfilagem sísmica, um outro exemplo, mostrando aqui, isso aqui é lá na Finlândia, essa areazinha aqui, ó, que foi feito um levantamento detalhado, né? Mostrando novamente essa questão da escala, né? O poder de penetração de cada fonte acústica, né? Então aqui são as três fontes, mostrando a nítida performance diferenciada aí, né? das três fontes acústicas, um boomer e dois chips, né? Aqui de novo um exemplo com o sonar de varredura trabalhando em conjunto nessa mesma região, trabalhando em conjunto com um boomer, mostrando como é interessante você poder ver um perfil de subsuperfície acoplado à imagem do sonar, né? Esse mesmo ponto é esse mesmo ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, certo? É o mesmo ponto aqui. Então mostrando aqui, ó, o afloramento aparecendo aqui no fundo, e essa parte escura aqui toda é o contorno do embasamento rochoso, certo? Então aqui, inclusive, esse trabalho foi feito também com várias fontes ao mesmo tempo. Então eu posso fazer a comparação da imagem do sonar com as várias fontes de perfiladores usados simultaneamente. Então, no contexto eu queria focar agora nessa questão aqui da perfilagem, né? Com prioridade de resolução, que na verdade é o foco principal da minha apresentação, né? Então, classicamente a gente fala em fontes acústicas de perfilagem que lidam com alta resolução. Classicamente nos referimos a elas como fontes que lidam com frequência entre 2 e 20 ou 30 kHz, né? Hoje, com a evolução aí de hardware, de software, etc., a gente já pode ampliar um pouco esse leque, porque já tem fontes acústicas, e essa vamos dizer assim, a novidade, vamos pôr na praça, né? Já começam a produzir fontes acústicas que tem, que eu estou chamando aqui de ultra alta resolução, porque elas lidam com frequências entre 20 e 50 kHz. Essas fontes são fontes do tipo chip, portanto elas têm propriedades físicas de hardware e de software operacional que elas são diferentes de ecobatímetros de 38 kHz, por exemplo. Tem o sinal acústico gerado por esse tipo de fonte é diferente de um sinal de um ecobatímetro, tá? Então esse tipo de fonte permite que você obtenha resolução de poucos centímetros, 3, 5 centímetros de resolução de fato, né? As fontes até então chamadas de alta resolução, normalmente, assim, nominalmente, elas oferecem 10 centímetros, eventualmente um pouco menos, mas na prática, 15, 20 centímetros de resolução. Então essas fontes novas, essas fontes de ultra alta resolução, realmente eu acho que elas vão ocupar um espaço interessante na investigação de ambientes submersos, né? Principalmente por esse nível de produto que elas vão gerar. Isso é super importante para reservatórios, por exemplo, para onde você precisa estudar a vida útil, por exemplo, dos reservatórios, em rios ou áreas costeiras, né, regiões portuárias, onde você quer conhecer a dinâmica sedimentar, principalmente em lagos, né, onde o processo sedimentar, ele nesse tempo nosso, certo, de algumas dezenas de anos, ele ocorre nessa ordem de grandeza, né, de centimétrica. Então certamente vão trazer informações muito valiosas, né, para esse tipo de investigação. Aqui um exemplo, quando eu falo isso aqui é um exemplo de um chirp de alta resolução, né,
Você vê aqui os estratos sedimentares, né? E esse aqui é o mesmo local mostrando um perfil de ultra alta resolução. Dá para perceber o nível de detalhe bastante distinto entre um registro e outro, certo? Então, essa é a questão. Aqui nós estamos falando em resolução de 3 centímetros, aqui nós estamos falando em resolução de 10, 15 centímetros. Então, isso pode ser bastante interessante em determinados projetos, né? Aqui é um outro exemplo mostrando as diferentes performances de um boomer, de um chip clássico de 2,8 kHz e um chip de 20, 50 kHz. Tá? Então, mostrando aqui o detalhe, né, impressionante, esse chip de ultra resolução, ultra alta resolução, como você consegue determinar camadas bastante restritas aí de 3, 4 centímetros. Né? Aqui é um outro exemplo, na Finlândia também, mostrando um registro do chip clássico, certo? E um registro de chip de ultra alta resolução. Você percebe claramente que no chip de alta resolução, você consegue acompanhar aqui o embasamento rochoso, a profundidade dele, né? Você vê direitinho aqui o contorno, coisa que você não consegue ver no de ultra alta resolução. Por outro lado, você vê detalhes da camada sedimentar que você não vê aqui nesse registro de alta resolução. Os equipamentos são portáteis, né, pequenos, enfim, fácil de manusear, né, não tem acopláveis em barcos de qualquer tamanho, né. A gente é comum uma coisa que eu gostaria de aproveitar, né, e ressaltar aqui nessa apresentação é a importância de você fazer levantamentos utilizando várias fontes acústicas. A gente tem observado que não só no Brasil, mas é comum levantamentos utilizando uma única fonte acústica. Isso acontece por vários motivos. O primeiro é que o usuário sabe exatamente o que quer, então ele usa um chip determinado, um ecobatímetro, porque ele sabe a informação que ele precisa e sabe que aquela fonte vai oferecer o resultado que ele quer. Às vezes ele só usa uma única fonte acústica porque ele só tem aquela, então ele tenta explorar aquilo da melhor forma possível para obter dela a informação que ele precisa. E também acontece de que às vezes os projetos subestimam a necessidade efetiva do projeto. Então você aplica fontes de alta resolução, supondo que você precisa das camadas, detalhes das camadas superficiais, mas no fundo você também quer saber a profundidade do embasamento rochoso. E você usa uma única fonte com aquele objetivo e ela não vai ver o embasamento rochoso. Então isso é relativamente comum também, né? A melhor solução para... eu gostaria de reforçar esse item, né? A melhor solução para um projeto de investigação de área submersa é quando você usa multifontes acústicas. Você integrar várias fontes acústicas é super importante, tanto na aquisição como na interpretação, né? Trabalhar com isso tudo simultaneamente, isso vai gerar produtos melhores. Estou falando de batimetria, sonar de varredura lateral, perfilagem sísmica contínua, né? Ou seja, se você trabalhar com todo o espectro para penetração, que vai desde 300, 400 Hz até 50 kHz, você garante resolução e penetração. Se você trabalhar com sonar de dupla frequência, por exemplo, você garante cobertura e resolução. Batimetria, a mesma coisa. Se trabalhar com sistemas de single beam, de dupla frequência ou multi-beam, você garante precisão na sua informação. E você trabalhar com tudo isso simultaneamente, processar, é também bastante interessante. Ao fazer isso, o seu objetivo vai ser minimizar ambiguidades, né? A geofísica constitui-se num conjunto de métodos indiretos, portanto, existem ambiguidades na interpretação, então quanto mais informação você conseguir integrar, você minimiza essas ambiguidades e, é claro, minimizar custos. Você sair com um barco, fazer um levantamento com uma fonte, ter que voltar depois lá com outra fonte, isso custa caro, custa hora de equipe, combustível, aluguel de barco, etc. Então é sempre interessante trabalhar com tudo simultaneamente. Processar dados hoje de vários formatos, de várias fontes, misturando o CISM, isso é bastante simples, vários softwares na praça fazem isso, né? Isso não é mais uma limitação, né? A evolução de softwares hoje permite fazer isso. Aquisição também, esse é o ponto interessante, nos últimos anos evoluiu muito. Você com um simples notebook a bordo, você consegue coordenar N fontes acústicas, inclusive magnetometria,
tudo simultaneamente, quer dizer, pode incluir mag, multibeam, tudo num notebook, né? Que é um exemplo de um trabalho que eu acompanhei na Finlândia, mostrando uma tela aqui do micro com um boomer, um side scan e 2 chip, por exemplo. Poderia ter um mag, um multibeam aí acoplado, né? Não teria nenhum problema. Isso aqui é um trabalho que nós fizemos em Santos recentemente, onde trabalhamos com várias fontes acústicas simultaneamente, né? Batimetria, sonar, chip, boomer, etc. Né? Aqui são as fontes, né, que nós lidamos, né? Um chip, boomer, tudo. Vou mostrar individualmente cada uma delas, né? Sempre as pessoas me perguntam se essas fontes não interferem uma na outra, isso não pode causar algum problema. De fato, elas têm uma tendência a interferir, mas você lida com relativa facilidade com isso. Basta você fazer um arranjo apropriado da localização das fontes na embarcação, né? Você faz testes e verifica quem está interferindo em quem. Além do mais, os softwares que administram as fontes acústicas hoje são muito sofisticados, né? Eles permitem, por exemplo, que você subdivida um segundo em vários intervalos e cada fonte acústica trabalhe nesses intervalos. Então, por exemplo, aqui é um modelo mostrando um intervalo aqui de 1 segundo. Eu tenho aqui dois chips trabalhando, né, e um boomer trabalhando em intervalos distintos, ó, de 125 e 125 milissegundos. Então cada um tem o seu tempo para detonar, para dar o trigger, e o seu tempo de registro. Quer dizer, eles não vão interferir um no outro em hipótese alguma, né? Então é isso. Eu gostaria de agradecer aí aos colegas, alguns colegas que cederam algumas imagens aí que estão apresentadas aqui, e várias empresas que a gente tem trabalhado em projetos aí conjunto que permitiram que eu usasse aqui algumas imagens de trabalhos que fizemos juntos aqui ao longo dos últimos anos, né? Eu agradeço a atenção de vocês e estou à disposição aí para questões, e aqui ou fora, de repente, se alguém quiser perguntar algo mais aí, fique à vontade, né? Obrigado aí pela oportunidade. É isto.